E num vídeo recente, onde eu refuto a fala de um pastor que diz que quem vive uma vida sem frequentar igreja, curtindo as coisas da vida, e lá no leito de morte resolve se arrepender, que nesse caso essa pessoa não vai para o céu e ela não vai ser salva. E nesse vídeo eu recebi aqui então um comentário de um seguidor, amigo querido aqui, e que eu queria refletir aqui com todos vocês aqui no canal. Felipe, excelente explicação com alta carga de espiritualidade. No entanto, me arrisco a fazer um questionamento. Aquele que não teve uma vida minimamente voltada para o bem, que só praticou o mal, a mentira, o engano, bastaria se arrepender em seu leito de morte para obter a salvação? Onde estaria o sentido disso, meu caro amigo? Onde ficaria a responsabilidade individual pelos atos praticados? E pior, onde estaria a justiça divina no sentido de impor a justa e equilibrada reparação a esse espírito errático? Em síntese, se todo e qualquer ato pode ser apagado com um simples arrependimento, estaríamos a deletar das regras espirituais o dever de reparação? Meu amigo, para começo de conversa, eu digo para você que eu acredito que o nosso senso de justiça não perfaz a justiça de Deus. E os caminhos de Deus são muito mais altos do que os nossos próprios caminhos. E uma coisa é o nosso senso de justiça dentro daquilo que a gente pode ver e constatar. Outra coisa é uma realidade muito maior e que está para muito além do que a gente pode ver e analisar. Por isso, uma das recomendações mais incisivas de Jesus foi: não julgueis para que não sejais julgados. Porque de fato a realidade é muito maior do que o que a nossa percepção alcança. Um outro ponto é que nenhum arrependimento, desde que um genuíno arrependimento, ele nunca é um arrependimento simples ou um mero arrependimento. Arrependimento é algo grave. E é tão atípico ao mesmo tempo que sobrenatural, que uma vez ele ocorrendo genuinamente, já tem aí o dedo de Deus na vida desse sujeito. E sim, aceite a gente ou não, queira a gente ou não, existe o fator do absurdo do amor de Deus. E que em Cristo Jesus, na sua morte vicária, ou seja, morrendo a morte que deveria ser nossa, ele oferta esse perdão para todo aquele que verdadeiramente se arrepende. Mas vamos pensar mais sobre isso. Começando aqui pela sua última questão, eu te pergunto: qual a reparação que nos seria possível realizar, nós humanos, meras criaturas, em razão de termos assassinado o Filho de Deus que, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou e, se submetendo à forma humana, viveu como servo em função da bondade e do amor, servindo da melhor maneira que pôde para o bem, e mesmo assim, não só não foi reconhecido por aqueles para quem ele veio, como também foi morto pela nossa maldade. Aí eu te pergunto, como se repara uma coisa dessas para Deus que nos criou e para a vida? Meu amigo, eu vou apenas te falar aqui no modo como eu vejo, ok? Embora na lei e na nossa justiça humana aqui existam necessários recursos e garantias para reparação de danos ou prejuízos causados, a verdade é que, sobretudo para determinados prejuízos e danos, simplesmente, de fato e verdade, não existe reparação. Não existe. Ou você acha que uma pessoa, por exemplo, que perdeu o seu próprio filho, ou um ente querido muito amado, seja pelo erro de um médico, ou seja por um erro da polícia, e vai lá e na justiça que ele seja compensado financeiramente por isso pelo Estado? Por acaso essa reparação em dinheiro iria de alguma forma suprir o buraco que se formou ali em razão da perda? É claro que não. Eu sei que na lei é necessário permanecer essa reparação, mas o fato é que isso não supre, porque não é uma coisa equivalente, e isso não perfaz uma justiça superior. É por isso que, espiritualmente, meu amigo, eu não vejo uma lei de reparação. O que eu vejo, sim, são consequências. Tudo aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. E todos os atos, seja para o bem ou seja para o mal, eles desencadeiam consequências. Tanto para fora da vida, como do lado de dentro, na constituição do ser do sujeito. Agora, um segundo ponto que nós temos que pensar aqui é sobre a ideia de arrependimento e o que isso significa. O termo grego que no Novo Testamento foi traduzido pela palavra arrependimento é a palavra metanoia, metanous, que significa mudança de mente. E esse é um fenômeno altamente espontâneo e singular. Não tem como você planejar isso. Isso rola ou não rola. Ele pode ser traduzido na filosofia e na psicologia pelo termo cair em si, porque trata-se de uma experiência em que ocorre um despertamento abrupto e esmagador no sujeito, uma noção e um entendimento grave e sensível acerca do peso e do significado das próprias atitudes e das implicações dessas atitudes sobre essa pessoa e sobre o outro. Ou seja, esse cair em si pode ser algo até mesmo traumático para quem vive.
Logo, podemos dizer que todo genuíno arrependimento, ele já opera um nível de juízo nessa própria experiência de metanoia que essa pessoa vive. E isso é tão forte que, a depender da transgressão da pessoa, tanto quanto do nível de luz que ela recebeu para perceber o que ela fez contra o sentido da vida, é possível até que surjam algumas sequelas. Em alguns casos, até eu já vi pessoas falecerem. Olha o exemplo, por exemplo, do rei Davi, um dos reis mais emblemáticos da história do povo de Israel. No entanto, em razão de uma grave transgressão, em que Davi usurpou a esposa de um de seus soldados, e ele então foi confrontado pelo profeta Natã, e então caiu em si em relação à gravidade do erro que ele cometeu. Não só aquele momento em si foi tremendamente dilacerante do ponto de vista espiritual e psicológico para Davi, como também aquilo deixou uma fragilidade na personalidade e na postura de Davi, que embora fosse um homem caracterizado pela sua força e coragem, naquilo em que derrotou um gigante, o Golias, mesmo com todo o exército de Israel amedrontado, conseguiu expandir e conduzir o povo de Israel como nação para um panorama sem precedentes naquele mundo antigo. Mesmo assim, ele desenvolveu uma inibição, uma passividade mórbida na criação de seus filhos. Ou seja, ele derrotou gigantes, mas não conseguia educar os próprios filhos, confrontá-los, sabe? E a vida dos filhos dele, então, por isso foi simplesmente um espetáculo de horrores. Irmão estuprando irmã, irmão matando irmão, filho se revoltando contra o reino e tentando tirar o trono do próprio pai. Um horror. Portanto, o arrependimento é juízo, é grave. O problema é que na nossa concepção de arrependimento, ou a coisa é influenciada pelo olhar da religião, que é aquele momento em que o pastor lá na frente diz: quem quer aceitar a Jesus e se arrepender dos seus pecados? Aí um sujeito lá atrás, no púlpito, levanta a mão e diz: eu. E aí ele supostamente se arrependeu e passa a frequentar a igreja. E aí o que a gente vê na maioria das vezes é um sujeito abarrotado de regras e de leis, e que ele passa a se submeter para recompensar o sacrifício que Jesus fez na cruz. É como se ele estivesse devolvendo o favor que foi feito. Mas como essas coisas não estão resolvidas e esclarecidas dentro deles, elas estão apenas impostas como obrigação, lá dentro do sujeito ele vai cultivando uma inveja de quem está lá do lado de fora, do estilo de vida dele, fazendo todas as coisas que no fundo ele deseja, mas não pode, porque agora ele tem um medo danado do inferno. E aí fica nessa angústia, tanto quanto nessa raiva, desejando que Jesus volte e bote todo mundo para cozinhar no caldeirão do capeta, só para poder mostrar que ele está certo. Essa pessoa aí passou por um arrependimento? Ou por uma mudança de mente? Né? Ou então a nossa concepção de arrependimento, a gente acha que é um esquema mental, que a pessoa pensa: vou viver a minha vida aqui, chegando lá eu falo: Jesus, eu te quero. Gente, não é assim que funciona. Né? Porque uma mudança de mente, um cair em si, já é um fenômeno espiritual e que procede de Deus. Concluindo, meu amigo, eu posso te afirmar que tudo possui consequências. Tudo. Porém, nem toda consequência é visível e perceptível aos nossos olhos. Existem consequências e implicações que se transcorrem em níveis e formas que, na nossa análise e percepção superficial, a coisa estaria supostamente sem retorno ou sem justiça, mas nada passa desapercebido ou em branco ou sem consequência em relação ao que a gente faz. Por mais que não possamos alcançar ou visualizar com clareza, sim, Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados a fim de nos dar uma oportunidade de crescer na direção da vida. Porém, se relacionar com Deus não é coisa para filhinhos de papai. Nele se faz a diferença entre os meninos e os homens, as meninas e as mulheres. E hipocrisia, 2 pesos e 2 medidas, isso é coisa apenas da religião e da política dos homens. Porque perante Deus, tudo é luz e tudo é verdade. E se não for verdadeiro, é porque nunca foi. Espero ter ajudado um pouco. Paz e luz, meus amigos e amigas.